Há meio século, este era o quarto maior lago do planeta, um mar do tamanho de um país inteiro. Hoje, no lugar dele, há um deserto com nem 50 anos de existência, navios enferrujados encalhados na areia e cidades portuárias abandonadas a centenas de quilômetros de qualquer água. Como se mata um mar inteiro? Quem o secou até a última gota? E por que os cientistas sabiam que ele ia morrer antes mesmo de a primeira gota desaparecer? 10 fatos sobre a catástrofe artificial mais barulhenta da história. Vamos começar pelo tamanho absoluto do que foi perdido, porque nada nesta história faz sentido até você entender o quão imenso o Mar de Aral realmente era. Em meados do século XX, ele era o quarto maior lago da Terra, com uma superfície maior do que muitos países inteiros. Se você ficasse na sua margem, não conseguiria ver o outro lado. O horizonte era água pura, lisa e sem fim, encontrando o céu exatamente como faz um oceano. Navios do tamanho de um prédio o cruzavam durante dias. Frotas de pesca tiravam dele dezenas de milhares de toneladas de peixe todos os anos, alimentando uma região inteira e enviando a captura para toda a União Soviética. Isso não era uma poça nem um lago modesto escondido num vale. Era um mar interior tão grande que criava o próprio clima, refrescava os verões, suavizava os invernos e alimentava os pulmões de todos que viviam ao seu redor. A água era clara e fria. Nos meses quentes, as famílias desciam para nadar, do mesmo jeito que você iria de carro até a costa para passar férias. As crianças aprendiam a boiar nas águas rasas. Os velhos se sentavam nos pires com as linhas na água. O ar cheirava a sal e a juncos molhados, e as gaivotas circulavam lá em cima, exatamente como fazem sobre qualquer oceano. Sanatórios e resorts de veraneio se alinhavam pela costa, e as pessoas viajavam longas distâncias só para respirar o ar do mar, acreditando que ele fazia bem à saúde. As fotografias daquela época parecem completamente comuns, e é exatamente isso que as torna tão perturbadoras depois. Uma praia movimentada, um barco lotado, um homem erguendo um peixe do tamanho do próprio braço. Nada nessas imagens avisa o que estava por vir. Para entender a escala, imagine isto. O Mar de Aral guardava tanta água que drená-lo deveria ter sido fisicamente impossível para qualquer esforço humano. Ele havia sobrevivido por dezenas de milhares de anos, alimentado de forma constante por 2 rios enormes que desciam de montanhas distantes. Gerações nasceram, viveram e morreram em suas margens sem jamais imaginar que a água pudesse partir. Parecia tão permanente quanto o próprio chão. Quando seus avós podem nadar no mar e seus pais podem pescar nele, você simplesmente assume que ele sempre estará ali. Essa suposição acabou se revelando uma das ideias mais perigosas da história da região. O próprio nome já mostra como as pessoas o viam. Nas línguas locais, a palavra aponta para uma ilha, porque o mar era salpicado de ilhas surgindo do azul. Os barcos navegavam entre elas. Toda a cultura da região estava ligada à água. Canções, comida, trabalho, casamentos, cidades inteiras existiam porque o mar existia. Ele não era um recurso parado ao fundo da paisagem, era o coração pulsante de tudo. Considere os números, porque eles são quase difíceis de acreditar. Esse único mar cobria uma área maior do que muitos países reconhecidos no mapa. Sustentava uma indústria pesqueira inteira, que num bom ano retirava da água dezenas de milhares de toneladas de peixe,
enchendo os barcos até eles ficarem baixos sobre as ondas. E tudo isso dependia de um equilíbrio delicado em que quase ninguém pensava. 2 rios chegando de longe, mantendo silenciosamente todo o sistema vivo. Esse equilíbrio durou tanto tempo que parecia uma lei da natureza, e não uma coincidência que pudesse ser quebrada. A água se movia com ondas de verdade, daquelas que quebram e espumam, daquelas que você só espera de algo que merece ser chamado de mar, e não de lago. E aqui está a parte que paralisa qualquer pessoa. Tudo o que você acabou de imaginar, o horizonte sem fim, os banhistas, as frotas de pesca, as gaivotas, os resorts, tudo isso desapareceu. Não encolheu, não foi danificado. Desapareceu. No espaço de uma única vida humana, um dos maiores corpos de água do planeta praticamente sumiu, e as pessoas que viram isso acontecer ainda estão vivas hoje para contar. Elas lembram de mergulhar de pires que agora dão para areia nua, exatamente no ponto onde as ondas quebravam, e de ficar ali, hoje, sob um vento seco de deserto. Imagine crescer ao lado de um oceano e voltar, já adulto, para encontrar apenas poeira se estendendo até o horizonte. Isso aconteceu com pessoas reais, dentro da memória viva, por causa de escolhas feitas de propósito por alguém. O mar que parecia eterno desapareceu antes que os próprios filhos envelhecessem. Algumas pessoas que se lembram de nadar naquele mar insistem que foi a água mais bonita que já viram, enquanto os mais jovens, que só conhecem a poeira, simplesmente não acreditam que as fotos antigas sejam reais. Se seus avós lhe dissessem que nadavam onde hoje você vê apenas deserto, você acreditaria? Sim ou não? Escreva sua resposta nos comentários. Em seguida, vem a substância que fez tudo piorar, porque a destruição do Mar de Aral não foi apenas o desaparecimento da água, foi o que ficou para trás. À medida que o mar encolhia, o sal que estava dissolvido em toda aquela água não tinha para onde ir. A água evapora, o sal não. Então, ano após ano, com a queda do volume, a água restante ficava cada vez mais salgada, concentrando-se como uma panela esquecida tempo demais no fogão. O que antes era um mar normal, cheio de vida, foi lentamente se transformando em algo mais parecido com um banho químico. No auge da sua saúde, o Mar de Aral era apenas levemente salgado, suave o bastante para que dezenas de espécies de peixes prosperassem ali. Mas à medida que a água recuava, a concentração de sal subia sem parar, até ultrapassar a salinidade da água comum do oceano, e depois ir muito além disso. Partes do mar em encolhimento ficaram várias vezes mais salgadas do que qualquer oceano da Terra. Isso não é uma mudança pequena. Para um peixe, sair de uma água normal e entrar numa água tão salgada é como ser jogado dentro de uma salmoura usada para conservar alimentos. O corpo simplesmente não dá conta. O sal puxa a água para fora dos tecidos e eles morrem, não por falta de comida ou de espaço, mas porque a própria água virou contra eles. Um a um, os peixes foram desaparecendo. As grandes capturas que antes alimentavam a região desmoronaram até virar nada. Onde frotas puxavam dezenas de milhares de toneladas da água, de repente não havia mais nada vivo que valesse a pena pescar. Os peixes não nadaram embora. Morreram ali mesmo e as margens ficaram cobertas por eles. Imagine caminhar por uma praia em que a areia está endurecida por uma crosta branca de sal e o ar carrega o cheiro forte e azedo de peixe morto secando ao sol.
A água que restava parecia errada, parada demais, pesada demais. Às vezes, com um brilho estranho na superfície. Em algumas poças, o sal ficou tão concentrado que cristais se formavam nas bordas, cintilando sob a luz cruel, como geada que nunca derrete, mesmo num calor escaldante. A mudança não aconteceu de uma hora para outra, e, em certo sentido, isso a tornou ainda mais cruel. Ano após ano, os pescadores viam suas redes voltarem mais leves. Espécies que antes eram comuns tornaram-se raras e depois desapareceram por completo. Havia uma ordem sombria nessa morte. As criaturas mais sensíveis foram as primeiras, incapazes de suportar até mesmo o aumento inicial da salinidade. Depois vieram as mais resistentes, à medida que a concentração continuava subindo além de qualquer limite que pudessem aguentar. No fim, a água cruzou um ponto em que quase nada nativo conseguia viver ali. O que antes era uma das pescarias mais produtivas da região virou uma zona morta, um corpo d'água que parecia um mar à distância, mas não guardava vida sob a superfície. Fique na beira dessa água encolhida nos seus últimos anos, e tudo nela pareceria antinatural. A água é densa e lenta, quase oleosa no jeito como se move. Quando uma brisa passa por ela, o cheiro que vem não é o frescor salgado de um mar vivo, mas algo mais pesado e mais azedo, o cheiro de salmoura e decomposição. A superfície pode parecer estranhamente calma, calma demais, porque a vida que antes a agitava desapareceu. Não há peixes saltando, nem aves mergulhando, só água pesada, saturada de sal, sob o sol, concentrando-se lentamente, tornando-se mais hostil a cada dia que passa. Toque nessa água e sua pele arderia. Deixe-a secar sobre você e ficará uma película branca de sal, repuxando e coçando. Era uma água que já não sustentava a vida. Tinha se tornado o oposto do que um mar deveria ser. A transformação foi tão completa que o ecossistema não apenas declinou, ele foi apagado. E o sal não ficou só na água. À medida que o mar continuava encolhendo, cada vez mais do antigo fundo era exposto ao ar, e todo o sal que havia se depositado ali ao longo dos séculos ficou na superfície, seco e solto, à espera. Planícies inteiras ficaram brancas, como se estivessem cobertas por uma neve permanente, que irradiava calor em vez de frio. Caminhe por ali e o chão range sob as botas. Ajoelhe-se e você pode pegar punhados de sal puro, misturado com o resíduo seco de tudo que o mar absorveu ao longo da sua longa vida. Aquilo já não era mais o fundo de um lago. Era uma crosta envenenada, se estendendo por quilômetros em todas as direções. E, como você vai ver, essa crosta não ficaria parada. A salmoura que um dia embalou um mar próspero virou uma ferida lenta e espalhada. E a região estava apenas começando a senti-la. O que levou dezenas de milhares de anos para se formar foi desfeita em poucas décadas, deixando para trás uma cicatriz branca e amarga, visível até do espaço. Terceiro na nossa lista está a causa de tudo isso, e ela é quase inacreditavelmente simples. O Mar de Aral não morreu por causa da seca, não morreu por algum desastre natural, nem por uma mudança no clima. Morreu porque dois rios que o alimentaram durante milhares de anos foram deliberadamente desviados, drenados para o deserto, para cultivar uma única coisa acima de todas as outras: algodão. Durante todo o tempo em que se pôde medir, dois grandes rios desciam das montanhas distantes e desaguavam no Mar de Aral, mantendo cheio
e vivo. Esses rios eram a única fonte real de água do mar. Enquanto continuaram a correr, o mar permaneceu. Corte-os e o mar estava condenado, porque a região ao redor é seca como osso e recebe quase nenhuma chuva. Todo o sistema dependia inteiramente da chegada desses dois rios. E no meio do século XX, os planejadores olharam para esses rios e não viram a linha de vida de um mar, mas água desperdiçada correndo para um lago sem gerar lucro. Então, construíram canais enormes, cortando o deserto para levar a água dos rios até as planícies secas, onde ela era usada para irrigar imensas plantações de algodão. O algodão é uma cultura sedenta, e cultivá-lo num deserto significa despejar quantidades absurdas de água sobre os campos. A escala era gigantesca, transformando terra árida em verde de algodão até onde a vista alcançava. Os campos se estendiam até o horizonte, brancos e fofos na colheita, e a cultura era celebrada como uma vitória sobre a natureza. A região se tornou uma das maiores produtoras de algodão do mundo, mas cada gota despejada nesses campos era uma gota roubada do mar. Primeiro devagar, depois cada vez mais rápido, os rios que chegavam ao Aral foram encolhendo. Em alguns anos, um dos rios nem sequer alcançava o mar, porque todo o seu fluxo era engolido pelos canais muito antes de chegar lá. O mar, cortado da sua fonte, começou a fazer apenas o que podia. Passou a evaporar sem ser reabastecido, como uma banheira com a torneira fechada e o ralo escoando aos poucos. Imagine estar na foz de um rio poderoso que antes desaguava no mar e encontrar apenas um leito seco e rachado onde a água corria, o fundo do rio queimando ao sol, poeira soprando onde antes nadavam peixes. O desperdício piorou tudo. Como tantos canais foram abertos diretamente na areia solta, sem revestimento, uma enorme parte da água desviada nunca chegou a uma única planta de algodão. Ela simplesmente se infiltrou no solo ou evaporou nos canais abertos sob o sol do deserto, perdida antes mesmo de servir para alguma coisa. Então o mar estava sendo drenado não só para cultivar algodão, mas em parte para despejar água na areia à toa. O sistema vazava em escala colossal, e o mar pagava por cada vazamento. E a resposta do mar à perda de água seguiu uma física brutal. À medida que perdia volume, sua superfície diminuía. Mas um mar raso, exposto sob um sol escaldante, evapora com violência. Quanto mais encolhia, mais concentrado e exposto ficava, e mais difícil era para qualquer fluxo reduzido dos rios compensar a perda. Era uma espiral descendente, cada ano alimentando o seguinte, com a água recuando um pouco mais rápido do que no ano anterior. Os rios que antes chegavam como correntes largas e poderosas, agora entravam fracos, se é que chegavam. A tragédia é que isso não foi um acidente que ninguém previu, foi uma escolha. A água foi redirecionada de propósito, ano após ano, para manter o algodão crescendo. Pessoas usavam roupas feitas com esse algodão do outro lado do mundo, sem jamais saber que um mar havia sido drenado para produzi-lo. Cada camisa, cada fardo, cada colheita recorde carregava um custo oculto escrito em água desaparecida. Ainda hoje, você pode caminhar por esses antigos leitos de rios, fitas secas de areia serpenteando pela paisagem, onde antes corriam correntes poderosas. O silêncio pesa. Não há o bater da água, não há o rugido da corrente. Só o vento arrastando grãos por um canal que já esqueceu o que é água.
Em alguns lugares, ainda permanecem portões enferrujados de irrigação, controlando um fluxo que já não existe, monumentos a um plano que trocou um mar por uma cultura agrícola. Os rios eram o coração do mar, e alguém decidiu desviar o sangue. O que torna tudo tão assombroso é como a decisão pareceu comum na época. Apenas gestão da água, apenas economia, apenas produzir mais algodão. Ninguém nessas reuniões de planejamento imaginou os navios enferrujados e a poeira envenenada que viriam depois. Mas o mar fazia sua própria contabilidade, e a conta chegou inteira. No meio da lista, chegamos a algo que simplesmente não existia até o ser humano criá-lo: um deserto novinho em folha. Quando o mar de Aral recuou, não deixou para trás um solo saudável, pronto para a relva e para a vida. Deixou o antigo fundo do mar, dezenas de milhares de quilômetros quadrados dele, exposto ao céu pela primeira vez em dezenas de milhares de anos. E esse fundo seco transformou-se num deserto tão jovem que ganhou um nome próprio, muito provavelmente o deserto mais novo de todo o planeta. Pense no que isso significa. A maioria dos desertos é antiga, moldada ao longo de eras incontáveis por mudanças lentas no clima e na geografia. Este nasceu dentro da memória de gente viva. Numa década, havia água onde você estava. Poucas décadas depois, havia um território de dunas, com as cristas móveis e o vazio que você esperaria de um deserto que existisse há 1 milhão de anos. A natureza não criou esse ermo ao longo de eras geológicas. As pessoas criaram-no no espaço de uma carreira. O chão deste novo deserto não se parece com a areia comum. É o leito de um mar morto, carregado de sal e do sedimento fino e poeirento que se foi depositando ao longo de séculos, quando a água ainda estava ali. Caminhe por ele, e em alguns pontos os pés afundam num pó macio e pálido. Noutros, a superfície secou até formar uma crosta dura que se parte em placas largas, o padrão clássico da terra ressequida, com as bordas enroladas como cerâmica quebrada. Entre as fendas, o sal brilha em branco. No calor do verão, a superfície assa sob um sol impiedoso, tremeluzindo no ar quente até o horizonte parecer derreter. O que torna este deserto especialmente perigoso é que ele se recusa a ficar no lugar. A areia dos desertos comuns é pesada o suficiente para, em geral, permanecer onde está. Mas a superfície deste novo deserto é uma mistura de sal fino e poeira leve, e o vento levanta tudo com facilidade. Quando chegam as tempestades, e elas chegam com frequência, paredes de poeira clara erguem-se do antigo fundo do mar e avançam pela terra, engolindo o horizonte. Quem é apanhado lá fora sente a areia fina a picar a pele e o gosto do sal nos lábios. Portas e janelas não conseguem travar as partículas mais finas, que entram nas casas e se depositam nas mesas, na comida, nos cantos dos quartos das crianças. Há uma crueldade particular na rapidez com que tudo isto aconteceu. Quando olhamos para os grandes desertos do mundo, estamos normalmente a olhar para paisagens moldadas ao longo de períodos tão vastos que a mente humana mal consegue abarcar. Mas este deserto saltou tudo isso. Não precisou de tempo geológico. Só precisou de algumas décadas de rios desviados e de um sol abrasador. O fundo secou, o sal veio à superfície, o vento ganhou força e um deserto apareceu onde antes havia água profunda, na memória de pessoas que ainda estão vivas. É essa velocidade que o torna tão errado.
um deserto mais novo do que os caminhões e os edifícios à sua volta. Foram feitos esforços para travar a expansão. Em algumas áreas, tentaram plantar arbustos resistentes e gramíneas capazes de sobreviver ao sal, na esperança de que as raízes prendessem a superfície solta e impedissem a poeira de voar. Fileiras de vegetação em luta surgem hoje em partes do antigo fundo do mar, pequenas tentativas verdes de domar uma ferida que se estende por milhares de quilômetros quadrados. Algumas dessas plantações conseguem vingar. Muitas não resistem às condições duras e salgadas. Contra um ermo deste tamanho, nascido tão depressa, cada mancha verde é um pequeno ato de desafio numa paisagem imensa e implacável. E este deserto não se contenta em ficar dentro da antiga linha da costa. Está a crescer, a empurrar-se para fora, com as margens a avançarem sobre terras que antes eram produtivas. Campos que outrora davam colheitas estão a ser soterrados ou envenenados pelo sal levado pelo vento. O deserto espalha sua influência muito para além das próprias fronteiras, transportado pelo ar para regiões vizinhas e até para países vizinhos, expandindo seu território ano após ano, como se a morte do mar continuasse a espalhar-se lentamente para fora. Fique no meio dele, e a estranheza atinge-o em cheio. Debaixo das botas está o fundo de um mar. Se cavar, ainda pode encontrar conchas de criaturas que viveram na água, ali, na areia seca sob um sol escaldante, a centenas de quilômetros de qualquer costa. Há um silêncio pesado aqui, quebrado apenas pelo vento, e a luz é dura e plana. Parece estar em pé no chão de um oceano que foi esvaziado e esquecido. E, de certa forma, é exatamente isso. Um fundo marinho transformado em deserto, tão novo que as pessoas que viram a água partir ainda se lembram do som das ondas. A meio do caminho, voltamos-nos para algo que você não pode ver, mas que toca todos na região. O próprio clima quebrou. Um mar não é apenas uma massa de água parada, passiva na paisagem. Ele é um motor gigantesco que molda o tempo em centenas de quilômetros ao redor. A água aquece devagar e esfria devagar, o que significa que um grande mar funciona como um enorme amortecedor contra os extremos. Ele absorve o calor no verão e o devolve no inverno, suavizando a temperatura e mantendo toda a região habitável. O Mar de Aral fazia exatamente isso pela terra ao seu redor, trabalhando como um imenso ar-condicionado natural para uma região inteira. E quando o mar morreu, esse motor foi desligado. Os resultados foram dramáticos e rápidos. Sem a água moderadora, os verões se tornaram brutalmente quentes, daquele tipo de calor que pesa sobre você e faz o próprio ar parecer denso. As temperaturas, antes amenizadas pela presença do mar, agora subiam mais e permaneciam altas por mais tempo. Ao ficar do lado de fora num dia de verão, você sente o calor seco arrancar a umidade diretamente da pele, e não há brisa fresca vinda da água para aliviar, porque já não existe água alguma para refrescar o ambiente. Os invernos foram para o extremo oposto. Sem o mar segurando o calor acumulado e liberando-o aos poucos, o frio veio com mais força e mais corte. A região agora sofre invernos cruéis, com o vento atravessando a terra aberta e seca, sem nada para protegê-la. O clima suave e equilibrado que o mar antes oferecia foi substituído por extremos selvagens nas duas pontas, escaldante no verão, congelante no inverno. Imagine uma paisagem que é uma fornalha metade do ano e um deserto gelado na outra metade. Tudo porque o grande regulador no centro dela desapareceu.
A estação de cultivo também mudou. A janela para a agricultura ficou mais curta e mais imprevisível, espremida entre o calor feroz e o frio severo. Os padrões de chuva mudaram. O ar ficou mais seco. O que antes era um clima difícil, mas administrável, tornou-se algo muito mais hostil. E as pessoas que trabalhavam a terra viram os próprios ritmos das estações se voltarem contra elas. Culturas que antes tinham tempo para amadurecer, agora enfrentavam uma janela mais estreita e mais perigosa, ameaçadas pelos extremos dos dois lados. Há uma ironia amarga escondida aqui. Todo o motivo para drenar o mar era produzir mais colheitas, despejar sua água nos campos de algodão e alimentar um boom agrícola. Mas ao matar o mar, a região danificou justamente o clima de que a agricultura depende. A mão moderadora da água fazia parte do que tornava a agricultura possível desde o início. Tire isso e você ganha um clima mais duro, mais extremo, que luta contra as próprias plantações que você queria cultivar. A terra entregou o seu mar em troca do algodão, e com isso, transformou-se num lugar muito mais cruel para plantar. Você sente essa perda com mais clareza nas pequenas coisas que antes suavizavam o tempo na região. Havia uma delicadeza nos dias perto da água, uma brisa fresca vindo do mar numa tarde quente, uma suavidade que tirava o pior tanto do calor quanto do frio. Agora, isso simplesmente desapareceu. As tardes não oferecem mais alívio fresco. As noites podem despencar para o frio com violência. Ao ficar do lado de fora, você percebe a ausência como uma aspereza no próprio ar, uma rudeza que não existia quando o mar ainda respirava sobre a terra. O clima já não tem em que se apoiar. A parte realmente arrepiante é que nada disso foi surpresa para todo mundo. A ligação entre uma grande massa de água e o clima ao redor dela era bem conhecida. O papel do mar como amortecedor de temperatura não era mistério. Isso significa que os verões mais severos e os invernos mais cruéis eram, em sentido real, consequências previsíveis. A Terra pagaria um preço por perder o seu mar, e esse preço seria escrito no clima, ano após ano, sentido na pele de todos que permaneceram. Há algo profundamente perturbador em ver o clima se tornar hostil por causa de uma decisão tomada sobre a água a quilômetros de distância. Você não vê o mar que sumiu quando sente o calor do verão queimando as ruas, ou o vento do inverno uivando sobre o chão nu. Mas ele está ali, na sua ausência, presente em cada extremo, como um fantasma moldando o céu. O povo da região não perdeu apenas um lugar para pescar e nadar. Perdeu o escudo invisível que tornava o próprio ar ao redor suportável. E um clima quebrado não se cura depressa. Ele se instala, ano após ano, como um lembrete permanente gravado em cada estação de que algo enorme está faltando no coração da Terra. O sexto lugar pertence a um sítio que se tornou a imagem mais assombrosa de toda esta tragédia. Uma cidade chamada Moyneck, que em tempos foi um porto próspero à beira da água e hoje está isolada a cerca de 160 quilômetros da costa mais próxima do que resta do mar. Se quiser perceber o que significa um mar desaparecer, vá até Moyneck, porque é ali que o impossível se transforma em algo por que se pode caminhar com os próprios pés. Não há muito tempo, esta era uma vila piscatória movimentada, cheia do som da água. Os barcos iam e vinham do seu porto. Uma fábrica de conservas empregava milhares de pessoas, processando as enormes capturas trazidas do mar. Os cais estavam sempre cheios de atividade,
Os moles avançavam sobre as ondas, e o ritmo de toda a cidade era ditado pela frota de pesca. Aqui, as pessoas ganhavam a vida com a água, geração após geração. O mar estava mesmo ali, a bater na orla da cidade, a razão pela qual a cidade existia. As crianças adormeciam ao som do porto. O cheiro a peixe e a água salgada era simplesmente o cheiro de casa. Depois, a água começou a recuar. Primeiro devagar, a linha da costa foi se afastando e os barcos tinham de viajar um pouco mais para lá chegar. As pessoas pensavam que ela voltaria, como a maré que vai e vem. Mas continuou a recuar. A costa afastou-se 1 quilômetro, depois muitos quilômetros, depois tanto que desapareceu por completo no horizonte. Os pescadores correram atrás da água enquanto puderam, mas não se consegue perseguir um mar que recua a olhos vistos. Acabou por ficar tudo seco no porto. Os cais passaram a avançar sobre areia em vez de ondas. E Moinac, uma cidade portuária construída inteiramente em torno do mar, ficou sem mar nenhum. Hoje, a imagem mais famosa de Moinac é o seu cemitério de navios. Embora já voltemos a isso daqui a pouco. O que importa aqui é o absurdo total da cena. Fique onde antes existia o porto, e não há nada além de chão plano e seco a perder de vista em todas as direções. A água que definiu este lugar durante gerações simplesmente não está lá. E não é apenas uma ausência pequena, é um desaparecimento tão completo que seria preciso viajar 160 quilômetros para lhe tocar. Imagine a sua terra natal construída numa costa, e depois imagine o oceano a recuar para lá do horizonte, deixando as suas ruas no meio de um deserto. Isso é Moinac. O custo humano foi devastador. Quando o mar partiu, a pesca entrou em colapso. A fábrica de conservas não conseguiu sobreviver sem capturas que já não existiam. E a razão de ser de toda a economia da cidade evaporou-se juntamente com a água. Milhares de pessoas perderam o trabalho que tinha definido as suas famílias durante gerações. Muitos foram-se embora, incapazes de ganhar a vida numa cidade piscatória sem peixe para apanhar. Os que ficaram vivem num lugar estranho e doloroso. Um porto sem água, rodeado pela mar que os abandonou. Os velhos pescadores conseguem apontar para onde a costa costumava estar e descrever um horizonte azul que agora não passa de pó. O recuo da água também pregou uma partida cruel à esperança. Durante anos, as pessoas continuaram a acreditar que o mar voltaria. Esse é o truque de uma tragédia lenta. Ela não chega de uma vez. Em vez disso, vai se infiltrando. E todos os anos, as pessoas dizem a si mesmas que, na próxima estação, as chuvas serão melhores, os rios mais fortes, a costa mais próxima. Por isso, esperam. Guardam os barcos e agarram-se ao seu ofício, certos de que a água não pode estar realmente a ir-se embora para sempre. Quando finalmente se torna impossível negar que o mar não está a regressar, ele já está longe demais. E os anos de espera já foram anos a ver um modo de vida escapar-lhes das mãos. Essa perda em câmara lenta, arrastada ao longo de uma vida inteira, é uma forma muito própria de partir o coração. Em certos aspectos, pior do que um golpe repentino, porque arrasta a esperança consigo durante toda a queda. Ao caminhar por Moinac hoje, sente-se a ausência em todo lado. Há edifícios que antes serviam o porto e que agora olham para o vazio. Há o vento a atravessar o chão seco onde deviam estar as ondas.
A luz tem aquela dureza plana do deserto, e o silêncio só é quebrado por rajadas que arrastam poeira pelas ruas. É uma cidade que conserva a forma da sua antiga vida como uma concha vazia. Tudo nela grita mar, a disposição, os edifícios, a própria razão de existir, e, no entanto, o mar desapareceu. Moinac não é uma ruína da antiguidade. É uma cidade viva que sobreviveu à sua própria razão de existir. Um lugar onde se pode ficar de pé num antigo cais e olhar para 160 quilômetros de terra seca, onde antes existia um mar inteiro. A entrar no quarto lugar está um detalhe tão estranho que parece inventado, mas que captura a desespero de esconder o que estava acontecendo melhor do que quase qualquer outra coisa. Durante anos, numa cidade cujo mar tinha morrido e cujos peixes tinham desaparecido, uma fábrica de conservas de peixe continuou funcionando, trazendo peixe de um lugar completamente diferente, transportado por distâncias enormes, só para que a fábrica pudesse continuar fingindo que ainda tinha uma razão de existir. Pense na situação. Uma fábrica de conservas tinha sido construída para processar as enormes capturas do Mar de Aral. Empregava muita gente e era um símbolo da produtividade da região. Mas então o mar ficou salgado demais, os peixes morreram e a pesca local despencou até não sobrar nada. Pela lógica, a fábrica deveria simplesmente ter fechado, mas fechá-la seria uma admissão, um sinal claro e visível de que o mar estava morrendo e levando junto a economia local. E essa admissão não era aceitável. Então, em vez de fechar, a fábrica continuou operando com peixe trazido de longe. Capturas de águas distantes eram transportadas por longas distâncias até chegar a uma planta instalada ao lado de um mar moribundo, para que as linhas de produção continuassem andando e os relatórios continuassem mostrando produção. Imagine o absurdo disso. Uma fábrica na margem de um dos maiores mares do mundo, incapaz de usar um único peixe daquele próprio mar, importando discretamente sua matéria-prima de centenas ou milhares de quilômetros de distância. Os trabalhadores continuavam chegando. As latas continuavam saindo da linha. De fora, parecia tudo normal, como se fosse uma planta saudável funcionando ao lado de um mar saudável. Mas era teatro. Toda a operação era uma encenação feita para disfarçar uma catástrofe. Enquanto a fábrica parecesse funcionar, dava para sustentar a narrativa de que estava tudo sob controle, de que o mar estava bem, de que a região era produtiva. Os peixes que chegavam de fora eram adereços num espetáculo montado para manter a verdade escondida, tanto do resto do mundo quanto dos registros oficiais. Uma coisa é uma tragédia acontecer, outra completamente diferente é gastar um esforço imenso fingindo que ela não está acontecendo, desperdiçando recursos para transportar peixe pelo país, em vez de admitir que o mar tinha morrido. Pense por um instante na logística dessa mentira, porque ela é de cair o queixo. Peixe é pesado e estraga rápido. Fazer isso com peixe local, tirado de um mar logo ali na porta, é simples. Fazer isso com peixe trazido de águas distantes, atravessando enormes distâncias por terra, é uma operação gigantesca e cara, que exige transporte, refrigeração e coordenação constante. Alguém decidiu que todo esse custo e todo esse esforço valiam a pena, não para alimentar pessoas sem outra fonte de comida, mas para preservar uma aparência. A engrenagem de toda uma cadeia de suprimentos foi dobrada para manter uma ilusão, e essa decisão foi tomada de novo e de novo, ano após ano, enquanto a farsa precisasse continuar.
E pense no que isso fez com as pessoas presas dentro dessa história. Os trabalhadores nessas linhas de produção viviam uma estranha realidade dupla. Do lado de fora das paredes, viam o mar recuando, os barcos encalhados, a água virando sal e depois poeira. Lá dentro, limpavam e enlatavam peixe como se nada estivesse errado. Peixe que certamente sabiam que não vinha da água ao lado da qual tinham crescido. Há algo silenciosamente esmagador nisso. Uma força de trabalho inteira batendo ponto para ajudar a sustentar uma mentira sobre a tragédia que se desenrolava bem diante das próprias janelas. Há algo quase assombroso em imaginar essas linhas de produção. O cheiro de peixe que nunca veio da água local. As latas empilhadas e despachadas, cada uma pequena mentira sobre a origem do que carregava. Tudo isso para preservar uma ilusão. O esforço gasto para esconder a morte do mar poderia, em outro mundo, ter sido usado para tentar salvá-lo. Em vez disso, foi gasto num espetáculo. Esta é a parte da história que revela a mentalidade por trás de toda a tragédia. Não bastou deixar o mar morrer por descaso e prioridades erradas. Quando a morte se tornou impossível de negar, a resposta não foi soar o alarme, mas encobrir tudo, manter as aparências, garantir que a engrenagem da economia oficial continuasse girando, mesmo quando a realidade por trás dela já tinha desabado. Uma fábrica de conservas funcionando com peixe importado ao lado de um mar morto é mais do que um fato estranho. É um símbolo perfeito e gelado de um sistema que valorizava a aparência de sucesso acima da verdade de um mundo em agonia, disposto a falsificar uma indústria inteira em vez de admitir que um mar tinha sido perdido. No número 3, chegamos à imagem que correu o mundo, aquela que faz as pessoas pararem e encarar, incrédulas. Navios. Não um ou dois, mas uma frota inteira deles, enormes embarcações enferrujadas, deitadas de lado no meio do deserto, encalhadas na areia seca, onde antes as águas profundas passavam sob suas quilhas. Este é o cemitério de navios do Mar de Aral, talvez o monumento mais fotografado ao desastre ambiental na Terra. Para entender o choque que isso provoca, é preciso manter duas imagens na cabeça ao mesmo tempo. Primeiro, um mar em funcionamento, profundo e vasto, com barcos de pesca e embarcações maiores cruzando suas águas, escuras, frias e com muitos metros de profundidade. Agora, substitua toda essa água por areia. Deixe os navios exatamente onde estavam. Isso é o cemitério de navios. Embarcações feitas para flutuar, projetadas para serem cercadas por água, agora estão presas no chão rachado, inclinadas em ângulos estranhos, com os cascos cobertos por ferrugem e as hélices girando em nada além de ar e poeira. Caminhar entre eles é uma experiência profundamente estranha. Não são barquinhos. Alguns são navios grandes, e ao ficar ao lado de um deles, você precisa erguer o pescoço para ver o topo do casco. O metal foi devorado pela ferrugem, formando crostas profundas, avermelhadas e marrons, que descascam e se desfazem, soltando um gemido baixo quando o vento bate contra ele. Em alguns pontos, dá até para entrar por dentro, em salas que antes ficavam abaixo da linha d'água e que agora estão completamente secas e cheias de areia. Os convéses por onde os marinheiros um dia caminhavam, cercados por água aberta, agora dão para um terreno ralo e para dunas que se movem ao sabor do vento. Há um silêncio pesado e melancólico nesse lugar, quebrado apenas pelo assobio do vento atravessando os cascos vazios.
O detalhe que faz muita gente congelar é a profundidade. Nos lugares onde esses navios agora repousam, a água antes era funda o bastante para engoli-los por completo, com muitos metros acima deles. Onde você está, sobre a areia seca, olhando para um casco enferrujado, você teria se afogado não faz tanto tempo assim, afundando muito abaixo da superfície de um mar vivo. Esse contraste, deserto seco, onde havia água profunda, é quase impossível de aceitar para a mente. Parece truque, como se os navios tivessem sido levados para o deserto e largados ali. Mas eles não foram movidos nem 1 centímetro. O mar simplesmente os deixou para trás quando recuou, pousando-os no próprio fundo antigo, com a mesma delicadeza com que a maré baixa deixa conchas na praia. Com o passar dos anos, o cemitério de navios virou uma atração assombrosa. Visitantes vão até lá para ver de perto, caminhar entre os destroços e fotografar essa cena impossível. Às vezes, camelos passam vagando entre os cascos enferrujados, pastando nas poucas plantas do deserto. Uma imagem que deixa ainda mais claro o quanto a água foi totalmente substituída pelo vazio. Os navios se tornaram um símbolo não oficial de toda a catástrofe, porque resumem num único olhar tudo aquilo que as palavras mal conseguem explicar. Um navio precisa de água. Um navio em terra seca é um navio que perdeu o seu mundo inteiro. Vale lembrar que esses navios não foram abandonados por donos descuidados que os deixaram apodrecer. Eles foram deixados para trás pela própria água. Quando o mar começou a recuar, os barcos ficaram presos, enquanto as partes rasas viravam lama e depois chão seco sob eles, longe demais da costa em retirada para que pudessem ser movidos de novo. Então ficaram ali, afundando lentamente no leito que secava, enquanto o deserto avançava ao redor deles, ano após ano. Cada um marca um ponto onde, em algum dia comum, a água ainda era funda o bastante para manter um navio de trabalho flutuando. E o tempo vem fazendo seu trabalho paciente sobre eles. Metal exposto às mudanças brutais de calor e frio do deserto, ao sal, à poeira e ao sol implacável, não permanece intacto por muito tempo. Os cascos enferrujaram em vários pontos, abrindo buracos irregulares e deixando chapas finas, descascadas, que chacoalham com o vento. Catadores levaram o que pôde ser carregado, deixando para trás estruturas esqueléticas. O que resta fica mais frágil a cada ano. Com tempo suficiente, até esses teimosos monumentos de aço vão se desfazer. E uma das provas físicas mais marcantes de toda a tragédia acabará desaparecendo no mesmo deserto que engoliu todo o resto. Fique ali tempo suficiente e os navios começam a parecer esqueletos, os ossos da vida de um mar morto espalhados sobre sua própria sepultura. Cada um deles já esteve ocupado com trabalho, transportando peixes, cruzando a água, fazendo parte de uma economia viva. Agora estão imóveis, enferrujando devagar na areia, monumentos que ninguém construiu de propósito, mas que dizem mais do que qualquer monumento poderia dizer. Não dá para discutir com um navio no deserto. Ele simplesmente fica ali, enorme e impossível, obrigando você a aceitar que a água que o sustentava desapareceu por completo. O segundo lugar vai para algo que transforma essa tragédia regional numa tragédia planetária, porque o veneno do Mar Morto não ficou parado. Ele foi para o ar e viajou, alcançando lugares a milhares de quilômetros de distância,
chegando até a assentar em glaciares remotos, no alto de montanhas distantes. A poeira do mar de Aral tornou-se uma viajante e leva consigo uma carga tóxica para onde quer que vá. Lembra-te de que o fundo do mar exposto não é areia limpa, está carregado de sal e, pior ainda, com o resíduo acumulado de tudo que foi desaguando no mar ao longo de décadas. Os rios que antes alimentavam o Aral não trouxeram apenas água, trouxeram o escoamento daqueles imensos campos de algodão, carregando os químicos usados na agricultura industrial, os fertilizantes e os pesticidas, juntamente com outros poluentes. Tudo isso foi parar ao mar e, ao longo de muitos anos, assentou no sedimento do fundo. Quando a água desapareceu, esse sedimento contaminado ficou exposto à superfície, seco e pronto para voar. E voa mesmo. As frequentes e violentas tempestades de poeira que se erguem do antigo fundo do mar levantam quantidades enormes desta poeira tóxica para o ar, agitando-a até formar nuvens pálidas e gigantescas que avançam sobre a terra. Mas o vento não respeita fronteiras. As partículas mais finas são levadas alto e longe, viajando nas correntes de ar por distâncias impressionantes. Esta poeira foi detetada muito para lá da área imediata, rastreada até lugares distantes a milhares de quilômetros. Foram encontrados vestígios dela a assentar em glaciares de cadeias montanhosas longínquas e a espalhar-se por terras agrícolas bem fora da região. Cada grande tempestade está, na prática, a distribuir uma parte do veneno do Mar Morto por uma enorme faixa do planeta. Pensa no que isso significa. Uma decisão tomada sobre rios e algodão num só lugar não ficou confinada ali, tornou-se aérea e global, semeando ecossistemas distantes com sal e químicos agrícolas levantados do fundo de um mar desaparecido. Os glaciares são um exemplo particularmente inquietante. Supostamente, estes são lugares puros, remotos, longe de qualquer poluição, e mesmo assim carregam a marca da morte do Mar de Aral, na poeira que se deposita sobre o seu gelo. Para as pessoas que vivem perto do antigo fundo do mar, a poeira não é uma abstração distante. Está no ar que respiram todos os dias, cobrindo tudo, a irritar os olhos e a garganta, com um sabor a sal e químicos. Assenta na comida, nas colheitas, na água, na pele. Mas a verdade mais dura de encarar é que este pesadelo local também é global. Em algum lugar distante, num sítio cujas pessoas nunca ouviram falar do Aral, uma fina camada da sua poeira envenenada pode estar a pousar no chão, na neve, nos campos. A dimensão dessas tempestades de poeira é difícil de exagerar. Quando as condições são favoráveis, o vento levanta enormes plumas do fundo do mar exposto, nuvens tão grandes que podem ser vistas do alto, rios pálidos de poeira a atravessar a terra durante centenas de quilômetros. Cada tempestade arranca mais material do antigo leito e lança-o para o céu, e a reserva parece quase interminável. Isto não é um acontecimento único que desaparece. Repete-se a cada vento forte, desgastando a superfície envenenada e voltando a lançá-la no ar, vez após vez, estação após estação. Há uma completude sombria na forma como isto fecha o círculo. Os químicos vieram dos campos de algodão, foram arrastados para os rios, levados para o mar e assentaram silenciosamente no fundo enquanto a água ainda os cobria. Durante décadas, ficaram escondidos e inofensivos sob as ondas, mas o esvaziamento do mar libertou-os. Levantou a tampa de décadas de contaminação enterrada e entregou tudo ao vento. O mesmo ato que matou o mar
também o armou, transformando uma camada afogada de poluição numa ameaça aérea que agora viaja para onde quer que as tempestades a levem. Estamos prestes a chegar ao facto número 1, a parte mais sombria e mais controversa de toda esta história, aquela que vai além de um desastre ambiental e entra em algo muito mais sinistro. Antes de lá chegarmos, faz uma aposta. O que achas que ocupa o topo desta lista como a coisa mais arrepiante sobre a morte do Mar de Aral? Escreve a tua resposta nos comentários agora e continua a ver para descobrir se acertaste. Estamos prestes a chegar ao facto número 1, a parte mais sombria e mais controversa de toda esta história, aquela que vai além de um desastre ambiental e entra em algo muito mais sinistro. Antes de lá chegarmos, faz uma aposta. O que achas que ocupa o topo desta lista como a coisa mais arrepiante sobre a morte do Mar de Aral? Escreve a tua resposta nos comentários agora e continua a ver para descobrir se acertaste. E assim chegamos ao número 1, o facto que transforma esta história de um relato de ruína ambiental em algo que parece saído de um pesadelo. E é aqui que a história documentada começa a esbater-se em perguntas inquietantes. No meio do Mar de Aral havia uma ilha, e nessa ilha a União Soviética mantinha um dos seus programas mais secretos e mais perigosos. Um campo de testes ao ar livre para armas biológicas, onde doenças como o antrás e a peste eram manipuladas sob o sol impiedoso do deserto. À medida que o mar secava, essa ilha deixou de ser uma ilha de todo, e é aí que o verdadeiro horror começa. Comecemos pelo núcleo documentado, porque ele já é assustador por si só. A ilha no Mar de Aral foi escolhida precisamente por ser remota e estar rodeada de água, uma quarentena natural. Ali, em segredo, trabalhava-se com alguns dos patógenos mais letais conhecidos, os agentes de doenças que aterrorizaram a humanidade durante séculos. Os testes aconteciam ao ar livre, numa escala difícil de imaginar, numa instalação que oficialmente não existia e que não aparecia em nenhum mapa comum. Havia até um povoado ligado ao programa, um lugar onde pessoas viviam e trabalhavam, que também era mantido fora dos registros. Uma cidade secreta ao serviço de um propósito secreto. Quando o programa foi finalmente desativado, disse que foi abandonado às pressas, deixando para trás o local e a sua história perigosa. Entre as preocupações documentadas mais alarmantes está o que ficou enterrado ali. Teriam sido descartadas grandes quantidades de material biológico perigoso na ilha, tratadas e enterradas no solo, na pressa de encerrar o programa. Anos mais tarde, expedições ao local levantaram questões inquietantes sobre se tudo que foi enterrado ali tinha sido realmente neutralizado, ou se esporos vivos e perigosos ainda poderiam permanecer no solo, capazes de sobreviver durante muito tempo. A ideia de que material letal possa permanecer ali, adormecido mas não morto, no chão de uma ilha abandonada, é o tipo de coisa que tira o sono a qualquer pessoa. Agora, junta-se a isto a reviravolta que liga tudo ao mar moribundo, e é aqui que a história se torna verdadeiramente arrepiante. Enquanto a ilha foi ilha, rodeada de água, ela estava isolada. Quaisquer perigos que ali existissem estavam cortados do mundo, selados pelo próprio mar. Mas o mar foi recuando, e, à medida que a água se afastava, a distância entre a ilha e o continente ia diminuindo cada vez mais, até que, por fim, a água desapareceu e a ilha deixou de ser ilha. Passou a estar ligada à terra em redor por solo seco, uma ponte de leito marinho exposto
que unia um antigo local de armas biológicas diretamente a um território por onde pessoas e animais podem passar. A quarentena natural que a água oferecia simplesmente desapareceu. O que antes só se alcançava de barco passou a poder ser alcançado a pé. É aqui que a história entra no campo da especulação aberta, e isso precisa de ser dito claramente, como teoria e não como facto estabelecido. Algumas pessoas, ao olhar para esta cadeia de acontecimentos, fazem perguntas desconfortáveis. Questionam a possibilidade de material perigoso ter sido levado da antiga ilha por animais que atravessam essa nova ligação terrestre, por roedores ou outras criaturas que se movem entre o local e as zonas habitadas. Perguntam se visitantes curiosos, ao chegarem à instalação abandonada, poderiam perturbar algo que nunca deveria ser perturbado. E há quem vá ainda mais longe, entrando em território de conspiração mais sombrio, e se pergunte em voz alta se a morte do mar, que convenientemente expôs e ligou este local secreto, terá sido mesmo apenas um acidente negligente. São perguntas, não conclusões, e não existe prova sólida para as versões mais extremas. Mas os factos básicos, documentados, já são inquietantes o suficiente. Uma ilha secreta onde doenças terríveis foram testadas, material perigoso enterrado às pressas, e um mar que morreu, e ao morrer, derrubou precisamente a barreira de água que mantinha essa ilha selada do resto do mundo. Afaste-se um pouco e veja a forma completa dessa história. Um mar do tamanho de um país, drenado para o algodão, transformado em sal, veneno e poeira, que agora viaja pelo planeta, com seus navios apodrecendo num deserto recém-nascido, as suas cidades presas longe de qualquer água, e no centro de tudo, uma ilha secreta da peste, que a água desaparecida ligou silenciosamente ao mundo vivo. É quase demasiado para acreditar, e, no entanto, quase tudo isto está escrito no registro, lembrado por pessoas que ainda hoje estão vivas. O mar de Aral não desapareceu simplesmente, foi esvaziado, e a sua morte libertou sal, doença e segredos que chegam muito para além da sua própria sepultura seca. Entre esses 10 factos, qual seria o teu número 1? A parte mais chocante de toda esta história para ti? Escreve nos comentários.